de agradecer a Deus, eles voltaram para casa sem Jesus. E pior, eu na leitura eu falei assim, grifa isso aí na sua Bíblia, porque eles deixaram Jesus para trás e não perceberam. Veja, ao regressarem, que versículo é esse? Vocês estão com o texto aí? Que versículo é esse, igreja? 43. Ao regressarem, Nessa, responde aqui para mim. Ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que os seus pais soubessem. Outra versão, sem que eles percebessem. E aí eu quero deixar o primeiro ponto num nível de provocação. Presta atenção em mim aqui, na palavra. Presta atenção aqui. O primeiro ponto é o seguinte: as pessoas mais envolvidas com Jesus correm o risco de perdê-lo sem perceber. Sem perceber. Sabe quando você vê aqueles caras que sobem na grade do estádio para protestar contra o time e vandalizam o estádio, quebram o alambrado e tal? Beleza, vocês veem isso o tempo todo, ok. Você sabia que em nível pessoal, se você conversar com cada um deles, ninguém tem coragem de fazer. Mas quando vem a galera, quando eles estão em grupo, aí eles ficam todos corajosos. Mas se você pegar um só, ele não tem coragem de fazer aquilo lá sozinho. Mas na coletividade eles são bravos, na coletividade eles são agressivos, na coletividade eles destroem. O que isso tem a ver, pastor? É o seguinte: a fé é uma coletividade. A fé cristã é uma fé coletiva, é uma fé de unidade. E na unidade a gente tem fé. Na unidade a gente tem coragem, na unidade a gente contribui, a gente compra terreno, a gente constrói, na unidade a gente traduz Bíblia, na unidade a gente envia missionário, na unidade a gente expulsa demônios. Mas tem gente que se estiver sozinho, não dá para contar com ele para fazer uma oração. Na coletividade ele chega, na coletividade ele levanta a mão, na coletividade ele fala glória a Deus, na coletividade ele diz aleluia, na coletividade ele contribui, mas isso é porque é a força do grupo, mas sozinho não é a mesma coisa. Pastor, o que isso tem a ver? Deixa eu falar uma coisa que pode desafiar o que a gente pensa um pouco. Nós somos um grupo que, porque louvamos a Jesus, e é verdade, porque cremos que Jesus está em nosso meio, e é verdade, não é verdade porque eu disse, é verdade porque Ele disse, que onde tiver 2 ou 3 reunidos, Ele está. Então alguém tem dúvida que Jesus está aqui? Alguém tem dúvida? Não, Jesus está entre nós, ok. Só que essa é a força da coletividade. Quando Jesus diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome eu estou, esse estar é um estar com a unidade da igreja. Ele está através da unidade da igreja. Mas não significa que Jesus está contigo no particular. Nem sempre. Nem sempre. Faz sentido isso que eu estou falando? Quem eram os 2 maiores especialistas em cristologia naquele tempo? Um chamava José, outro chamava Maria. Jesus tinha 12 anos. Quem conhecia sobre Jesus naquela época? Só os 2. Ninguém conhecia mais sobre Jesus do que aquele casal. Ninguém sabia mais sobre Jesus do que José e Maria. Ninguém tinha tantas informações sobre Jesus do que aquele casal. Só que ter informações privilegiadas sobre Jesus não significa que Jesus está com você. Uma coisa é saber sobre Cristo, e a outra coisa é andar com Cristo. E a maior tristeza que pode acontecer com uma pessoa que conhece Jesus é quando ela sai do compromisso da religião sem Jesus, e pior,
sem perceber. Recapitulando, eles foram lá, viajaram do norte para o centro, pela fé, para agradar a Deus, para servir a Deus. Levaram Jesus, saíram sem Jesus e não perceberam. E não perceberam, diz os versículos 43 e 44. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus, e sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, eles, que ele estava entre os companheiros de viagem, pensando que ele estava. Sabe aquela ideia do que, por que no primeiro ponto eu falei que é um desafio, uma provocação, na verdade eu falei, né? E o primeiro ponto eu disse assim, as pessoas mais envolvidas com Jesus correm o risco de perdê-lo sem perceber. Por quê? Por quê? Porque você pode ser a pessoa que mais conhece Jesus na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, na sua família, no grupo da sua família, mas isso não impede que você deixe uma reunião da fé e siga para sua casa sem Jesus. E pior, sem perceber. Sabe por quê? Porque a coletividade, veja o que diz o versículo, pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, eles perderam Jesus, mas não, está com a gente. Você viu ele? Não, eu não vi, mas ele está com a gente, parece que ele está aqui. Eu ouvi a voz dele aí, ele está com a gente, ele está com a gente, ele está com a gente. E esse é o problema, veja bem, eu sou um dos grandes defensores da unidade, você nunca vai me ver atacando pessoas, tal. Mas a coletividade pode gerar a falsa sensação de Jesus está com a gente. Porque Jesus está com a gente coletivamente, sim ou não? Sim. E aí termina o culto, todo mundo aqui vai embora com Jesus, e a resposta é não. Nem todo mundo vai embora com Jesus. Nem todo mundo vai embora. Como você vai para a sua casa essa noite? Depois desse culto? Depois desse louvor que você está ouvindo aqui? Será que você vai com Jesus ou sem Jesus? E o pior, porque se você vai sem Jesus e sabe, aqui é o dia para você resolver. Porque a boa notícia é que Ele está no culto. Mas se você vai sem Jesus para casa e sem perceber, aí é uma desgraça. Aí é uma desgraça. Porque o texto diz, pensando, porém, eles que ele estivesse entre os companheiros de caminhada, e aí você tem a falsa sensação do Jesus está conosco. Porque Jesus está conosco agora, sim ou não? Sim. E é essa sensação, você acha que garante que Jesus está contigo em nível pessoal, só porque ele está em nível comunitário. Então você pode ser a pessoa que mais conhece Jesus, e isso não impede de terminar esse culto e você ir embora sozinho. Sozinha. Porque a sua posição, a sua importância, talvez as suas atividades, podem te passar a mesma sensação que passou para Maria e José. A gente está aqui para servir. Ué, eu tenho a chave da igreja. Eu estou na escala de não sei o que lá. Jesus está comigo. A sensação de que Jesus estava com ele, quando não estava, e eles não percebem. Aliás, a militância no reino é bênção. Eu sou um cara que milito pelo reino há 30 anos. Mas a militância no reino pode passar a falsa sensação do Jesus está com a gente, mesmo quando ele não estiver. E aí você está caminhando sem ele, e pior, sem perceber. Então, primeiro, reflita sobre isso que a gente está vendo aqui nesse texto. Quem eram as pessoas mais próximas de Jesus? Maria e José. Como foi que eles puderam se enganar sobre esse tópico, sobre esse ponto? Como é que eles viajaram sem Jesus e sem perceber? Eu disse que eu vou deixar 3 pontos, o primeiro é uma provocação, mas na verdade os 3 são uma provocação, tudo bem? O primeiro é que as pessoas mais envolvidas com Cristo correm o risco de perdê-lo sem perceber. Você tem compromissos com a fé, mas não significa que Jesus está com o irmão.
E só isso bastava. Só isso aqui basta. Ter compromissos na fé e andar sem Jesus e sem perceber. E o versículo 43 ou 4 diz assim: pensando que ele estivera entre os amigos da caminhada. Ah, não, ele está com a gente. Não, mas você viu ele? Não, mas eu ouvi ele falando. Eu ouvi a voz dele. Você sabe que pai e mãe tem um radar que detecta a voz do filho em 1000 vozes. Não, parece que eu ouvi ele falar e tal. E vamos embora, e vamos caminhar. Eu tenho certeza que esse sermão é para alguém que está aqui. Cuidado para você não caminhar na caminhada da obediência, na caminhada do serviço. Você fala de Deus, você posta de Deus, você louva a Deus, eu não duvido da sua fé. Você tem fé em Deus, você ama Jesus, mas você se desconectou. E pior, não percebe. E quando não percebe, aí você anda avulso e achando que Jesus... E aí, cadê? Não, está com a gente, Jesus está com a gente, Jesus está com a gente, Jesus está... Quando não está. Segundo ponto. Buscar Jesus através de pessoas sempre termina em frustrações. Vamos para o texto. Lucas, capítulo 2. Eu parei no versículo 43, talvez. Deixa eu achar aqui, 44. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, viajaram um dia inteiro. E então começaram a procurá-lo entre parentes e entre conhecidos. Outra versão, começaram a procurá-lo entre parentes e amigos. Viajaram um dia sem Jesus, sem perceber. Quando perceberam, tá, mas você viu ele? Não viu. Você esteve com ele? Não estive. Então, peraí, então ele não está com a gente. A ficha caiu. A ficha não caiu 3 dias. Sabe por que demorou 3 dias? Porque eles andaram sem perceber um dia, viajaram. Então, para voltar é mais um dia. E mais um dia procurando. Por isso deu 3 dias. Mas eles perceberam no final do primeiro dia. E quando eles perceberam, a primeira coisa que eles fizeram foi começar a procurar Jesus entre os parentes. E começaram a procurar Jesus entre os amigos. E quando a gente quer achar Jesus na vida das pessoas, essa é uma luta inglória, irmãos. Porque isso é uma derrota espiritual. Eles perceberam que Jesus não estava com eles, e eles começaram a procurar Jesus entre os parentes, que é o versículo, quem está acompanhando aí? Versículo 44. Começaram a procurá-lo entre os parentes, começaram a procurá-lo entre os amigos. Quando perceberam que Jesus não estava com eles, começa a saga da busca por Jesus. E a primeira coisa que fazemos, quando perdemos Jesus, é tentar achar Jesus nas pessoas. Não, porque fulana ora. Não, porque tem uma irmã que vai no monte, eu vou não sei o que lá. Eu não tenho nada contra orar no monte, eu amo orar no monte. Mas eu não posso ancorar minha fé na fulaninha que ora no monte, né? A primeira coisa que as pessoas fazem quando percebem que estão sem Jesus é tentar achar Jesus nas pessoas. E Maria fez isso. E José fez isso. E essas pessoas são as que mais conheciam Jesus até então. E quer mais uma? Nós também fazemos isso. A gente também pega o celular. Esse aqui ora. Esse aqui é de Deus. Irmão, ora aí, porque a coisa está aqui agora, não sei o quê. Então, não, peraí. Eu não sou, veja bem, a Bíblia diz para orar uns pelos outros, está tudo bem. Pode pedir oração, pode compartilhar, está tudo bem. Agora, quando você não tem Jesus, você não ora, você não lê, você não congrega, você não acredita, você não vive, Jesus não está com você, e aí você sai pedindo oração para as irmãzinhas de oração, você está de brincadeira, né? Você está de brincadeira.
A busca, como é o segundo? Buscar Jesus através das pessoas, sempre termina em frustração. Quando você olha para as pessoas e fica procurando Jesus. Ou quando você fica cobrando Jesus na vida das pessoas. Fulano não é crente? E crente faz isso? E fulano não é crente? E quem disse que você é juiz do teu irmão? Eu faço programa de rádio há 20 e poucos anos, né? E eu ainda observando a vida, a atitude das pessoas, e a gente fica tentando achar Jesus. Não, porque fulano quando ele prega, fulano quando ele canta, fulano quando ele ora, fulano quando chora, fulano quando não sei o quê. É muito frustrante quando nós não vemos Jesus na vida das pessoas que a gente pensava encontrar. E é muito desanimador não conseguir achar Jesus entre os parentes e amigos, que é o que ela está fazendo aqui. É o que ela está fazendo aqui. E essa é a melhor parte do Evangelho. Porque embora Jesus nos convide para sermos exemplos e para sermos seus discípulos, Ele nunca colocou a responsabilidade salvífica sobre nenhum de nós. O cristianismo tem um só Salvador, um só Senhor, e Ele salva sozinho. E isso significa que eu devo sim ser exemplo de homem de Deus para você, você deve ser exemplo de homem de Deus para mim, de mulher de Deus, mas isso não tem nada a ver com a salvação de ninguém. A pessoa que está procurando achar Jesus em mim, porque ele quer me ver como modelo, perdeu. Existe outro modelo, e o nome do modelo é Jesus Cristo de Nazaré. Então sim, pastor, mas aí não temos que ser exemplo? Sim, você tem que ser exemplo para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus inimigos, para todo mundo. Mas o seu exemplo não salva nenhum deles. O seu exemplo não salva ninguém. Esse é o cerne do cristianismo. O cristianismo, pessoal, é a única fé que tem um salvador externo. Qualquer outro tipo de fé, a pessoa se salva. Procura aí, Hare Krishna, islamismo, qualquer tipo de, escolhe uma fé, e naquela fé a pessoa se salva. No cristianismo não. O cristianismo é a fé onde só existe um único e suficiente Salvador, e Ele é Jesus Cristo de Nazaré. O meu exemplo pode te inspirar, mas ele não te salva. Então se eu cair, você não caia, porque se você cair, eu vou olhar para Jesus. Por isso está escrito lá em Hebreus, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Esse único Salvador e suficiente Senhor não precisa de parceiros para salvar. Ele salva sozinho. É claro que a gente precisa ser exemplo. É claro que a gente precisa ser exemplo, mas o nosso alvo é Jesus. Porque se alguém cair, você pode ajudar, mas você não vai cair junto, porque a base da tua salvação é o Senhor Jesus. Amém? Então pare de julgar pessoas. Fulano eu não acho tão... Fica na tua. Olhe para Jesus. A questão aqui é, irmão, daqui a pouco toca o sino aqui, termina o culto, termina a bênção apostólica, fala o último amém, a igreja fecha. E Jesus está com o irmão? Mesmo? Com a irmã? Mesmo? Terceiro, e a gente encerra. Eles procuraram Jesus por 3 dias, eu parei no versículo 44, 45. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Por isso que andou um dia, voltou um dia. No terceiro dia, pensa no desespero. Porque assim, eu fico pensando na logística, né? Roupa, pijama, escovar o dente. Sei lá se naquela época escovava o dente. Sei lá. Tomar café, dormir. Isso aqui é o que passa na cabeça do pai e da mãe, né? Ele tem 12 anos, afinal. 3 dias depois, o encontraram no templo. Assentado no meio dos doutores, diz o verso 46, ouvindo, interrogando, e todos que ouviam se admiraram, não sei o que lá. E aí seus pais, no 48, disseram, filho, por que fizeste assim conosco?
ela põe a culpa nele. Estão vendo aí no texto? Por que você fez isso com a gente? Aí ele falou, eu? Veja a continuação do texto. Deixa eu achar aqui, é o 48. Por que fizesse assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. E ele falou, e por que vocês me procuravam? Vocês não sabiam onde eu estava? E o último ponto desse sermão, rápido e simples, é que, no fim, Jesus está sempre no mesmo lugar. Se você parar para pensar, foi a Maria e o José que saíram. Aonde eles viram Jesus a última vez? Onde? E aonde eles encontraram Jesus 3 dias depois? No mesmo lugar. No mesmo lugar. E eles chegam para Jesus e falam, ué, mas por que você fez isso com a gente? Ele falou, eu? Depois de um dia inteiro procurando Jesus, eles resolvem fazer o óbvio. Sabe quando você esquece a chave, esquece quando você faz aquele exercício assim, ó, peraí, aonde eu lembro que eu estava a última vez com esse negócio, com essa chave? A gente não faz isso quando a gente perde alguma coisa? Peraí, vamos tentar lembrar, a última vez que eu sei, não é que eu acho, que eu sei que eu estava com essa chave na minha mão, aonde é que era? Aí você vai lá, está lá a chave. Aliás, Jesus ensinou a gente a fazer isso numa carta. Jesus mandou uma carta para uma igreja chamada Éfeso. Essa carta está em Apocalipse capítulo 2. E ele fala assim para uma igreja que perdeu o primeiro amor. Se lembra de onde foi? Lembra onde foi? Lembra onde que nós estávamos juntos a última vez? Pare e pensa. Porque ele fala assim, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembre-te, pois, de onde caíste. Lembra onde foi. Depois de um dia inteiro procurando Jesus, eles voltam e têm a fantástica ideia de voltar ao ponto onde tinham certeza de terem estado com Jesus. E é aqui que eles param de ouvir o que as pessoas falavam. É aqui que eles param de seguir as conversas. E é aqui que eles param de seguir as pistas de eu acho que eu vi ele não sei aonde, eu acho que eu ouvi ele falando não sei o quê. É aqui que eles param e desistem das pessoas. E é aqui que eles param e falam assim, peraí, esquece o cunhado, esquece a tia, esquece o irmão, esquece fulano, com todo respeito ao cunhado, à tia, à avó. Mas aonde foi que eu sei que eu estava com ele, eu e ele, a última vez? Maria, onde foi? José, onde foi? A última vez que eu lembro foi no templo. E é quando eles voltam, a última burdoada para a gente aqui. E a última é que se você está sem Jesus, Ele está no mesmo lugar. É a gente que sai. É a gente que viaja. É a gente que engata a marcha sem Ele e acelera. Você está entendendo? Quando nós paramos de buscar Jesus através de terceiros, quando a gente para de tentar encontrar Jesus nos Reels, quando a gente para de tentar encontrar Jesus nos vídeos da internet, quando a gente para de tentar achar Jesus nas pessoas, na tiazinha da oração, com todo respeito à tiazinha da oração, quando a gente para de buscar Jesus em gente, e a gente para e fala, não, peraí, eu sei que eu já estive com Ele, eu já falei com Ele, Ele já falou comigo, eu tenho experiência pessoal com Ele. Quando você para e faz esse exercício, com certeza a sua fé é renovada. E aí a gente sai da raia da religião, a gente deixa a raia dos familiares, a raia daqueles que ficam enchendo o saco, pedindo oração para um, para outro, não sei o quê, e nos afastamos da raia dos amigos de caminhada, com todo respeito a todos eles, e partimos para uma busca honesta, e partimos para uma busca verdadeira, onde nós temos certeza
de termos estado com Ele. Foi assim que Maria e José reencontraram Jesus 3 dias depois. Ele estava no mesmo lugar. Sabe o que significa? Que se você costumava falar com Jesus e ouvir Jesus de madrugada 3 da manhã, põe teu relógio para despertar hoje às 3. Ele estará lá. Porque é a gente que foge. Está entendendo? É a gente que sai. É a gente que empreende sem Jesus e sai. Perder Jesus não é uma coisa simples, mas perder Jesus sendo uma pessoa que mais conhece sobre Ele do que o restante, deve ser ainda pior. Perder Jesus não é fácil, mas perder Jesus sendo uma pessoa que conhece Ele, que anda com Ele, que sabe informações privilegiadas sobre Ele, é ainda pior. Mas Maria e José deixam para nós uma pista essa noite. Procure Jesus nos lugares onde você tem certeza de ter estado com Ele. É quando você dobrava o joelho e chorava, dobra o joelho e chora. Ele vai aparecer. Ele vai chegar. É no jejum, começa a jejuar, irmão. É na leitura, começa a ler. Ele vai aparecer. Ele vai surgir. Foi assim que Maria o encontrou. Funcionou com ela. Pode funcionar com você também. E antes de pedir aqui ao Luciano para louvar mais um pouco, mais um tempo, eu queria fazer uma oração especial.